E aí galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. E hoje, para complementar a aula de evolução, sim, aqueles que ainda não viram a aula, é recomendável vê-la, tá aí o link na descrição e bora lá. Para que a gente vai falar de classificação de ser vivo? Se a gente pensar que no mundo tem mais de 1,5 milhões de espécies diferentes, a gente estudar isso tudo parece meio complicado, né? Parece uma tarefa quase impossível. Então, os biólogos eles tiveram que inventar uma forma de organizar esses indivíduos, esses seres vivos, de modo a conseguir estudá-los de forma mais eficiente. Para isso, eles criaram a taxonomia, cujo intuito foi inicialmente organizar plantas e animais conhecidos em categorias que pudessem ser referidas. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quanto mais semelhante o indivíduo fisicamente, fisiologicamente, maior é o grau de parentesco evolutivo, ou seja, mais próximo ele é do outro indivíduo. Mas a gente não pode ater simplesmente a aparência externa, porque se a gente pensar nisso, nós podemos classificar juntos peixes e baleias. E é de comum senso que os peixes estão numa classe diferente das baleias, enquanto os peixes estão na classe dos peixes, as baleias estão na classe dos mamíferos. O primeiro sistema de classificação foi o de Aristóteles, que foi lá pelo século IV a.C., que ele ordenou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue vermelho. O discípulo dele, o Teófraso, classificou as plantas por seu uso e forma de cultivo. Já lá nos séculos XVII e XVIII, os botânicos e zoólogos começaram a delinear o atual sistema de categorias. Ainda baseavam um bocado nas características anatômicas superficiais, ainda não existia um estudo mais aprimorado de genética ou até mesmo de fisiologia. Mas, no entanto, como essa ancestralidade ela pode ser de causa genética, pode levar a um parentesco comum, esse sistema demonstrou aproximar-se da natureza e continua sendo base da classificação atual, apesar de já termos várias outras formas de colocar os indivíduos nessas classificações. E quem foi o primeiro cientista a fazer isso foi Linneu, Carl von Linné, que ele fez o primeiro trabalho extenso de categorização em 1758 e acabou criando a hierarquia, a forma de organização atual. A partir de Darwin, a evolução passou a ser considerada como paradigma central da biologia, e com isso evidências da paleontologia sobre formas ancestrais, ou seja, os fósseis que foram sendo achados, e da embriologia sobre semelhanças nos primeiros estágios de vida, ou seja, quando eles ainda são embriões. E no século XX, a genética e a fisiologia elas se tornaram muito importantes na classificação, como eu tinha falado antes. E com o uso da genética molecular recentemente, nós conseguimos inclusive comparar códigos genéticos dos indivíduos, fazendo uma classificação mais exata, mais precisa sobre o tipo de indivíduo, sobre o grau de parentesco que nós temos. Para a gente entender um pouquinho ali, uma manha que eu posso passar para vocês, a gente pode reunir todos esses grupos em apenas uma palavra, que é reficofage. Lembrando que a gente sempre vai pegar para ver o grupo através da maiúscula. Re, de reino, Fi, de filo, C, de classe, O, ordem, FA, família, G, gênero, E, espécie. Então, nós vamos pegar do grupo mais abrangente para o menos abrangente. Ou seja, um reino abrange vários filos, o filo várias classes e por aí vai até chegar na espécie, onde é o gênero mais básico, mais simples de classificação que nós temos. Um exemplo aí que nós podemos citar é esse. Nós vamos pegar ali o cachorro, né? O cão doméstico. Se a gente pegar o reino dele, nós temos vários outros indivíduos que entram nessa mesma classificação. Então, estrela do mar, o anfíoxo, a cobra, o cavalo, o tigre e vários mais. Quando a gente já passa para o filo, notem que alguns indivíduos já somem. Então, no caso, o filo cordata é o filo daqueles que vão ter coluna vertebral. Então nós já perdemos aí a estrela do mar e a minhoca. Não precisa preocupar com o subfilo. Por agora vamos pular para a classe já de uma vez. A gente chega na classe, que é a classe mamália, ou seja, a classe dos mamíferos. Nós já tiramos aí anfíoxo, cobra, assídia e peixe que não são mamíferos. Se a gente pegar a ordem carnívora, nós já tiramos ali então o cavalo e o homem. Família Canidae, já tiramos o tigre e o urso, que não são canídeos. Gênero Canis, já tiramos a raposa que não faz parte desse gênero, até chegar na espécie que é o Canis familiaris, o cachorro doméstico, aquele que vive em perfeita harmonia com o ser humano. Mais um exemplo aí da mosca, quem quiser pausar para dar uma olhada. Para a gente entender um pouco de como foi a classificação de Linneu, nós temos que entender quais foram as regras que ele estabeleceu. O sistema de Linneu era categorizado tendo como base a espécie.
Então, o primeiro grupo com o qual nós vamos nos preocupar é a espécie, onde nós vamos ter um sistema que a gente chama de sistema binomial. Sistema de binomial feito por dois nomes, sendo que um nome, que é o primeiro, vai ser referente à categoria gênero, que a gente pode contar como se fosse um substantivo, e ele vai levar a primeira letra dele maiúscula. O segundo nome que vai se referir ao epíteto específico, ou espécie, ou seja, vai ser o adjetivo, que vai ser uma localidade ou personalidade, e vai ser tudo em letra minúscula. É importante entender isso aí porque quando a gente lê um nome, nós estamos lendo primeiro um substantivo e depois uma qualidade que se refere a ele. Vamos tomar como exemplo lá o canis familiaris. Quando a gente pega o primeiro nome do canis, canis quer dizer cão, então é um substantivo. Familiares quer dizer que ele vai viver junto ao ser humano. Portanto, isso daí seria o nome específico, ou seja, ele não é qualquer tipo de canis, é o cão que vai viver perto do homem. Então, é um adjetivo que vai qualificar ele como uma espécie. Então, canis familiaris. Mas nós podemos ter, como está escrito aí, o nome de uma personalidade no segundo nome, como Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Trypanosoma é o nome dele, é o substantivo, enquanto cruzes é a nomenclatura em homenagem à pessoa que descobriu, que foi Oswaldo Cruz. Outras regras que a gente tem que colocar. O nome sempre é em latim ou latinizado. Por quê? O latim, por ser uma língua morta, uma língua desusada, ela não sofre mais alterações. Então é bem tranquilo você utilizar, porque você sabe que não vai mudar mais. É um nome que você pode utilizar aqui no Brasil, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, que vai ser sempre entendido como o mesmo indivíduo. Diferentemente, quando a gente pega uma língua bem utilizada, como o português, no qual nós temos às vezes 2, 3 nomes para uma mesma coisa, como é o caso da mandioca, que aqui no Sudeste é mandioca, lá no Nordeste é macaxeira, no Espírito Santo, por exemplo, ainda no Sudeste é chamado de aipim. Então, para vocês verem como é que fica complicado a gente não utilizar uma língua morta. E por último, esse nome tem que estar em destaque. Tem que estar ou sublinhado, ou em negrito, ou mais comum na literatura, quando é impressa, que é o itálico. E dessa forma, nós podemos falar que existem 5 grandes reinos para serem estudados. Reino Monera, que vai englobar todos os tipos de bactérias, que são seres procariontes. O reino Protista, que vai englobar algas e protozoários. O reino Fungi, o reino Plantae, o reino das plantas, ou reino Metáfita, para aqueles que já ouviram esse nome em algum lugar, e o reino Animalia. Então é isso, galera. Foi uma aula curtinha hoje, mas é só para complementar aquela parte de evolução. Um abraço e espero todos aí na próxima aula.